Gente, estamos aqui com a presença de Rose Modesto, professora, foi vereadora por Campo Grande, foi vice-governadora, deputada federal e agora na superintendência da SUDECO. A gente vai bater um papo, falar da política, falar da vida, de onde surgiu, como foi. Seja bem-vinda, professora. Professora, é isso mesmo. Primeiro eu quero te agradecer, Mariana, muito obrigada, pelo convite, poder estar aqui com você e com todos que estão aí nos assistindo neste momento. Eu tenho um carinho, uma admiração aí, um respeito pela tua história, pela tua visão, A gente sempre fala que fazer política, viu, gente? Quando você tem um estrategista com uma sensibilidade, um olhar, de qualidade, ajuda muito um candidato, quem vai disputar a eleição. Então você tem uma história que a gente admira muito e para mim é uma alegria poder estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Mas hoje a gente vai voltar a conversar sobre a sua trajetória, mas hoje você está na SUDECO. Isso. O que representa a SUDECO para o Mato Grosso do Sul? A SUDECO, Mariana, ela é uma superintendência que cuida, que trata da política do desenvolvimento econômico. É lá que nós trabalhamos o planejamento e nós acabamos de aprovar o nosso PRDCO, que é o nosso plano regional aí do Centro-Oeste, 23-27. Então, nesses próximos 4 anos, qual que é o nosso objetivo para a região Centro-Oeste? E dentro dele está como foco sempre o desenvolvimento econômico através da geração de empregos, A gente buscando aí mais empresas, indústrias, mostrando para o Brasil e até para o mundo, qual é o potencial da região Centro-Oeste. Quando foi criada essa superintendência, ela foi criada com o objetivo de diminuir as desigualdades, regionais, ou seja, região Sudeste muito no período quando foi criado muito à frente da região Centro-Oeste, a região Sul e o Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste um pouco mais para trás. E aí criou-se então essas superintendências. A nossa, que é a SUDECO, ela administra 2 fundos importantes de investimentos, trabalha com o setor produtivo, colocando dinheiro à disposição no mercado com juros mais baixos, porque é um dinheiro do governo federal, que a SUDECO ela é vinculada ao MIDR, que é o Ministério da Integração Regional, e o governo tem essa visão, que é de dar possibilidade para o pequeno, para o médio, e para o grande empresário também, fortalecer o agronegócio, Então, hoje, a SUDECO ela tem esse papel, essa finalidade, e para o Mato Grosso do Sul, ela representa, nos últimos anos, aí, foram mais de 2.500 novas empresas que se instalaram com recursos do FCO, que é esse fundo do Centro-Oeste. É um banco fomentador. Isso, é um banco. Na verdade, a SUDECO ela não é banco porque ela trabalha com os bancos, diversos bancos. Banco do Brasil, Sicredi, Cicobi, Caixa Econômica. Mas é o caminho para buscar. Mas é o caminho. Ela que faz a gestão do dinheiro, E ela que fiscaliza também, se esse recurso desses 2 fundos que os bancos colocam à disposição aí da população, se esse dinheiro está chegando onde precisa chegar para poder cumprir o papel que é realmente diminuir as desigualdades sociais e desenvolver mais a nossa região. Professor, me diz uma coisa, como que é que uma menina da Lagoa Bonita... Culturama. Culturama, se sente, eu vi a reportagem, um vídeo da reunião que vocês estavam fazendo planejamento, no meio de tantas autoridades, como é que é essa mudança de visão, essa mudança de vida? De vez em quando você para pensar nisso? Aí eu paro. É legal ouvir no podcast assim, porque a gente pode falar de forma mais, sem formalidades, Eu sempre penso nisso, porque eu falo assim, puxa vida, Eu acredito nos propósitos, sabe, Mariana? Eu acho que todo mundo tem um propósito. Você tem um propósito de vida, Nós estamos aqui com a Mariana. A Mariana está aqui com a gente, viu? Ela está nos bastidores aqui, mas fazendo todo o trabalho. Cada um tem um propósito de vida. E o meu propósito de vida hoje, que é durante esses anos trabalhando aí para representar pessoas, isso é um privilégio, é uma alegria muito grande você poder, onde você trabalha, ajudar a decidir coisas que vai impactar positivamente a vida das pessoas, e tem que ser positivamente, a gente tem que ter cuidado para ser sempre positivamente. Mas aí passa um filme na minha cabeça, eu falo, puxa vida, como é que eu venho de um lugar tão pequeno como aquele, pequenininho, de uma família de pequenos agricultores, com muita dificuldade que a gente viveu, e conseguir realmente, através da educação, através da oportunidade de emprego, de ter uma profissão, depois de ter a credibilidade das pessoas que me elegeram, vereadora em Campo Grande, depois vice-governadora do estado, secretária de estado,
deputada federal mais votada do Mato Grosso do Sul e hoje à frente de uma superintendência que trata, gente, que cuida de 4 estados. Né? Então, nós estamos sempre trabalhando com 4 governadores, com diversos secretários, com diversos ministérios, então passa um filme na cabeça. Agora, essa é uma prova também, Mariana, que todo mundo, independente do lugar que veio, se é pequenininho, se é de muita dificuldade financeira, às vezes a família passando por muitas dificuldades, todo mundo, né, que acredita nos seus sonhos, que tem fé, que trabalha, que luta, que se dedica, pode sonhar porque é possível realizar. Eu sou uma prova viva disso. Você também, né, amiga? As suas origens não é diferente da minha e a gente sabe, né, o quanto a gente já lutou para poder chegar, de poder ter um nome reconhecido pelas pessoas. Então, são 2 sentimentos de gratidão, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Hoje você na SUDEC cuidando de investimentos em 4 estados é uma responsabilidade enorme e tem outras tarefas com certeza que vêm. Mas antes da gente vir para a atualidade, vamos falar um pouco dessa sua vinda de Culturama para cá. Você veio para cá com tua família, mudou para Campo Grande. Como é que foi uma mudança por necessidade econômica, em busca de estudo? Como é que foi o motivo? Eu acho que a história da minha família é muito parecida com a história da maioria das famílias que vêm para a capital, do interior para a capital. Nós, naquele período, meus pais trabalhando na lavoura, com os irmãos mais velhos, né? O Rinaldo, o professor Rinaldo, que é deputado estadual, é o filho mais velho, né? E o Rinaldo, quando ele sai de lá, ele vem sozinho primeiro, em 81. Ele tinha 14 anos de idade e o Rinaldo, o que desanimou ele foi que ele trabalhou um ano inteiro e o que ele conseguiu juntar, ele não conseguiu comprar uma bicicleta. E aí, como menino, adolescente, ele ficou tão triste, ele falou, não, eu preciso atrás de algo que eu possa ter uma renda maior. Então, ele veio sozinho. E a nossa família continuou lá, naquele momento já com muitas dificuldades, sabe? De poder ter renda. E aí o Rinaldinho, como já estava aqui, falou, não, ó, Campo Grande é uma cidade grande, tem oportunidade de emprego para todos os irmãos, então a dificuldade financeira realmente e a falta de acesso também, às vezes, à escola tal, nos trouxe embora para Campo Grande. Eu cheguei aqui em 85, né, eu tinha 7 anos de idade na época, e fomos morar no Conjunto Paraty. O seu Lúdico, ele era o prefeito de Campo Grande, e ele tinha entregado, tinha recém feito a entrega das casas lá do Conjunto Paraty. Você lembra disso, né, Mariana? E aí o meu irmão Rinaldo tinha feito uma inscrição na época, né, na agência, acho que era a Coab na época, né? Coab. Na Coab. E nós conseguimos ganhar uma casa no sorteio, lá na rua Seu Moroso Lima, 263, e fomos morar no Conjunto Paraty. E ali minha mãe foi lutando, foi lavar roupa para fora, como diarista, né? O meu pai servente de pedreiro, os meninos foram trabalhar com meu pai, o Rinaldo já era funcionário da Universidade Federal como vigilante, depois passou a ser técnico administrativo. Então, nós iniciamos a nossa vida em Campo Grande e o que nos fez realmente ter oportunidade aqui, como eu disse, de sonhar e de realizar foi o acesso a isso. Nós fomos estudar e ao mesmo tempo tinha emprego, tinha renda e aos pouquinhos foi melhorando, aos pouquinhos foi fazendo um puxadinho na casa, família muito grande, né, Mariana? 5 irmãos, meu pai e minha mãe, ainda veio uma vizinha que na época veio com a gente de mudança, ela sofria com violência doméstica e toda vez quando ela apanhava, ela corria para minha mãe. Aproveitou para... Quando nós falamos que ia embora, ela falou, pelo amor de Deus, não me deixa aqui, e veio junto, né? Então foi assim a nossa chegada aqui em Campo Grande. E às vezes tem gente que fala, puxa, mas Rose fica com essa conversa, sempre falando que é a menina pobre que veio de Culturama e tal. É a nossa história, né, Mariana? São as nossas origens. Agora, é o que nos diferencia, é o que traz o nosso olhar para... Com mais sensibilidade, mais sensibilidade é a nossa história, o que diferencia. Isso. Porque falar de educação todo mundo fala, falar de saúde todo mundo fala, falar de investimento em empreendedorismo todo mundo fala. Agora, a visão de como isso chega... Vivido, né? Como é que isso é gestionado, como é que isso é possibilitado para as pessoas, é a nossa história. É isso, é diferente. Agora, é claro, né? Essa é a minha história, mas graças a Deus eu consegui vencer. Hoje nós estamos lá realmente, assim, no momento onde eu estou, trabalhando, falando com todo mundo, discutindo política pública para a região centro-oeste inteira, uma discussão transversal. Então, eu me vejo, às vezes, em reunião com o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrícola, né, conversando com o ministro Valdez, que é Desenvolvimento e de Integração Regional, ou seja, com o Padilha, que é quem discute e vê também sobre essa questão da política pública no país inteiro. Então é isso, é você poder acreditar e se preparar, lutar, trabalhar, e hoje eu me sinto extremamente experiente por tudo.
pelas vitórias que tive, né? Eu nem falo derrota, mas pelas não vitórias que tive. Tudo isso ensina muita gente e amadurece muito e nos prepara para voos mais altos, você pode ter certeza disso. Claro que hoje você está dizendo que você conversa com as principais autoridades do país de discussão do desenvolvimento. Agora, isso foi todo um crescente, né, Sim. professora? O fato de você se candidatar a vereadora de Campo Grande, Sim. seu irmão já era deputado, Sim. você já tinha todo um conhecimento, sim, mas há uma mudança de sair da sala de aula, de cuidar dos programas sociais, para vir para a vereança. Como é que foi esse crescimento de consciência política? Mariano, primeiro dizer que eu só aceitei mesmo ser candidata, que eu tinha bastante receio. O meu sonho era ver o meu irmão ganhar. Olha como é interessante isso, porque ele já tinha perdido 4 eleições seguidas. Se você acompanha a história do Rinaldo, né, você sabe disso. E eu tinha um sonho, eu falei, puxa, esse cara quer tanto, né? Tá aí representando a população como vereador, então eu queria ver ele ganhar. Quando ele ganha a eleição de vereador, 1 ano e meio depois o partido falou, você vai precisar ser candidato a deputado estadual, até para ajudar o partido, tem que ter, pá, tá. Ele se elege deputado. Quando ele elege deputado estadual, aí o grupo fala, e agora? Quem nós vamos apoiar para vereador? E isso não estava nos meus planos, não. Aí tinha um grupo de professores que eu já tinha trazido, que eu estava na sala de aula já há quase 10 anos, e esse grupo eu sempre trazia, ajuda meu irmão, tal. E esse grupo falou, Rose, tem que ser você que leva jeito. A gente ajudou o Rinaldo por causa de você. E tinha essa conversa toda, mas eu tinha muito receio de entrar na política, porque a gente sabe também, Mariana, e aqui não é, eu sei que isso faz parte, é natural, mas às vezes, mesmo você não sendo malandro, mesmo você não sendo corrupto, você, quando entra na política, muita gente de longe, por não te conhecer... Mas não quer se arrumar. É isso. É. E eu ouvia muita coisa falando sobre a vida do meu irmão que não era verdade. Eu falei, gente, isso vai acontecer comigo. E isso me machucava. Eu falei, será? E aí o grupo falou, Rose, tem jeito, entendeu? A gente precisa de um representante e tem que ser você porque você é professora. Então, nós, a educação, queremos. Eu fui por causa dos professores no início de tudo. E aí, essa transição... ela teve dois sentimentos. Um, que aconteceu realmente isso, né? Muita gente aí fala muita coisa que não é verdade e tal, mas você tem que administrar. O tempo da resposta, né, Mariana, também. A gente vai aprendendo. A monitorar. Isso, aí você tem que ter calma, porque o que falam sobre a gente... nem sempre reflete exatamente o que a gente é. Então, se não é aquilo, eu não posso também deixar de dormir, deixar de comer ou me entristecer, entendeu? A gente tem que ter medo da verdade, da mentira não, entendeu? Então, eu tive que administrar isso emocionalmente, mas por outro lado eu fiquei muito feliz, porque várias ações, quer ver uma ação importante? O piso municipal da educação, que era a nossa discussão lá em 2010, 2011, no meu primeiro mandato de vereadora, a gente queria tornar o piso de 40 por 20, ou seja, o professor tem um salário de 40 horas, trabalhando 20. Eu fui, naquele momento, eu era presidente da Comissão de Educação, quem chamou toda a discussão na Câmara, entendeu? Quem discutia com o prefeito da época, que era o Nelson Trade. Então, várias ações, a lei de combate ao bullying, que é a lei de minha autoria, o botão do pânico, que hoje usa lá na Casa da Mulher Brasileira, que é um aplicativo que a patrulha, né, da Guarda Municipal, que acompanha e atende as ocorrências de violência contra a mulher, eles utilizam aquele aplicativo, uma lei de minha autoria, aprovado, sancionado. Então, foi muito bacana essa transição. E de lá para cá, tem sido assim. Né? Tem dias de luta e tem dias de glória. E acho que é isso na vida de todo mundo. Mas esse é um processo de evolução. A vereança trouxe experiência de negociação política, depois começa a negociar politicamente e tal, e de repente você vira a indicada pelo setor evangélico como candidata a vice-governadora. Foi desse jeito mesmo. O pessoal, na época eu fui reeleita com quase 11 mil votos, o candidato na época, o Reinaldo Azambuja, governador, precisava muito assim que tivesse um nome de Campo Grande, o nome meu se destacava, o segmento evangélico com uma força muito grande. E aí fizeram uma reunião das lideranças, tinha alguns nomes, tinha o meu nome, o nome do Herculano, o nome do Eliseu na época. E aí eles entendiam que quem mais poderia, naquele momento, agregar era o meu nome. Não só pelo fato de ser evangélica, mas pelo fato de ser mulher, de ser da educação, de ser do setor público, de ser de Campo Grande uma votação, ter tido em Campo Grande uma votação muito expressiva. E aí a gente vai para uma eleição muito dura, muito difícil. Nosso adversário na época era o Delcídio, tinha mais de 60% de intenção de votos. Nós tínhamos 4, 5 e fomos para o segundo turno e acabamos ganhando a eleição. Você tocou
numa questão aí que sempre vem ao debate, a questão do fato de ser mulher. A mulher, às vezes, nas pesquisas, ela escolhe, é mulher, precisa suavizar a chapa, sim, precisa ter um olhar mais, sei lá, mais dócil, né? Sim. A palavra que me vem à cabeça. Mas, no entanto, também tem o lado ruim dos ataques, a misoginia. Sim, muito. Como que você teve problemas nessas questões de gênero no ataque na política? Mariano, tive. Eu acho que toda mulher tem, viu, Mariano? De verdade, sabe? Eu acho assim, eu não gosto muito de separar demais, mas eu também não posso, a gente não pode ser negacionista mesmo, entendeu? A vida da mulher é muito difícil. E não é só na política, não. Às vezes os números estão aí. Uma mulher que trabalha numa mesma empresa que um homem, que faz a mesma atividade, às vezes inclusive com um preparo maior, com uma escolaridade maior, ela ainda ganha os menores salários. A prova já está aí. E na política isso é muito forte. Primeiro que às vezes para você ser ouvida numa reunião, se você não alterar o tom de voz, não param nem para te ouvir. Então, não é todo homem que é assim, mas existe isso, é muito forte. Dá para entender, dá para entender o porquê. Culturalmente, o ambiente da política, principalmente, é um ambiente que era muito difícil ter uma mulher sentada na mesa. Hoje você já começa a ver numa Câmara de Vereadores, né, que às vezes tem 15, 20, 29 vereadoras, tem uma, duas mulheres. Muitas não tem nenhuma. Na Assembleia Legislativa, como é o caso do Mato Grosso do Sul, agora tem duas. Na legislação passada não elegeu nenhuma. Você entende? Então, quando chega uma mulher, é como se ela ainda não fizesse parte daquilo. Só tem um jeito da gente mudar. E foi isso que sempre me fortaleceu quando eu sentia, né, também essa questão em cima do meu nome e do meu trabalho. É você ter coragem de ir, é você ter coragem de fazer. Você quer ver uma coisa que me ajudou a decidir ser candidata a governadora? Foi o fato de fazer 20 anos, são 2 décadas que não tinha mulher candidata. Eu falei, poxa, eu tenho um risco de perder a eleição grande, tenho um risco, era uma eleição muito difícil, muito dura. Mas se a mulher não tiver coragem para ir, gente, e não tiver candidata, nunca vai eleger, entendeu? Então, para eleger tem que ser candidata primeiro. Eu falei, poxa, não pode, 20 anos sem ter nenhuma mulher, depois acabou que eu veio a Gisele também candidata, né? Então, assim, a gente precisa ter coragem de ir. A mulher tem que ter coragem de colocar o nome. Às vezes não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. Talvez com um mandato você ainda não vai resolver todos os problemas que tem de tratar a mulher de forma diferente, mas a gente não pode se vitimizar. Você tem que saber que existe um problema e lutar contra aquele problema. E como é que luta? Brigando, xingando? Não. É você dialogando, né? Às vezes você parar um pouquinho e falar, amigo, deixa eu falar um pouquinho, poxa, entendeu? Tá aqui, olha. Eu sou a minoria ainda entre vocês, mas eu represento a maioria da população, que representa hoje 52% da população, que são as mulheres. Eu acho que esse é o caminho para a gente diminuir a violência contra a mulher, a discriminação, entendeu? O pré-julgamento e todas essas questões. Numa entrevista que eu fiz com a deputada Grace Jane, ela disse que quando ela foi eleita presidente do sindicato em Dourados, que ela tinha que se preparar muito mais para ir para as mesas de negociação, que ela tinha que conhecer de orçamento, de taxas. Ela se prepara para ela ser ouvida como presidente, para as pessoas pararem para ouvi-la. Então, a preparação para isso, porque os homens quase sempre chegam, né, com a autoridade pessoal deles. Sim. Agora, a mulher tem que estudar mais. Você vive isso na Sudeco? Sim. A Sudeco, eu sou a primeira mulher, inclusive, também, né, a sentar lá. Em toda a história, desde que ela foi fundada em 67, depois ela foi recriada novamente, né, porque ela deixou de existir durante um período, mas em todos esses anos aí, eu senta lá agora a primeira mulher. E uma coisa interessante, olha como que as coisas-chave estão virando, viu, Mariana? O que eu ouvi de quem é de carreira, dos servidores de carreira da Sudeco, né, inclusive muitos homens me dizendo, puxa vida, que bom que está chegando uma mulher aqui, entendeu? O olhar de vocês é mais realmente um olhar mais humanizado, né? Vocês têm uma força maior, entendeu? Mas quando a gente vai falar da capacidade, é isso mesmo, né? Você tem que se preparar. Eu aqui, quando disputei as eleições majoritárias, as 2 vezes, uma que eu fui candidata a prefeita em 16 e essa de governadora, né? Então, para muita gente, às vezes nos grupos de pesquisa, muita gente às vezes questionava, mas será que ela consegue tocar? Será que ela tem condições de administrar o Estado, entendeu? E aí não é nem por... Aí quando você avançava na pergunta, mas por quê? Você acha que ela não tem a inteligência? Você acha que ela não tem a experiência? Não é isso, ou seja, sem maldade da pessoa, culturalmente é o fato de ser uma mulher. Né? Tipo assim, será que ela aguenta por ser mulher, né? É a história do sexo frágil. Isso, do sexo frágil, entendeu? Então, é muito bom, a mulher realmente ela precisa. Com
como homem também, né, gente? Tem que estar preparado, tem que entender, tem que conhecer um pouco. E aí, esse conhecimento você adquire lendo números, né, a história, tudo, lógico, entendeu? E estudando um pouco sobre gestão. Eu estou fazendo uma pós lá pela PUC de Minas agora sobre gestão. E é muito legal, porque é muita coisa que eu já sei na prática, porque eu já fiz e já vivi, mas na teoria você consegue ampliar ainda mais, entendeu? Então tem que se preparar mesmo. Agora, dizer que a mulher não consegue porque ela é mulher é um equívoco muito grande, entendeu? Então, tem mulher que não tem capacidade, como tem homem que não tem capacidade. Só para situar um pouco essa conversa, por exemplo, na sua indicação, nesse espaço que você ocupa hoje, toda vez que eu ouço ou que eu ouvi alguém, eu digo, não, ela tem o apoio do deputado fulano, o governador tal concorda. Parece que é uma concordância primeiro dos nomes, mas ninguém falou de todo o processo que você mesmo criou. Sim. Para você chegar lá. Porque para o deputado A poder falar no seu nome, você teve que conversar com ele, você teve que discutir com ele, teve que convencê-lo nesse processo todo. Sim, então, é isso mesmo. Na verdade, Maria, no União Brasil, que é o partido que eu sou filiada, né? Um dia eles me chamaram, depois da eleição, né? Eu ainda estava no exercício do mandato, que ia terminar só em fevereiro, e falaram, Rose, o que você quer? Você quer ficar no Mato Grosso do Sul, né? Vai procurar fazer um trabalho lá, ou quer estar aqui em Brasília? Eu falei, eu quero um trabalho que eu possa estar aqui ou lá, mas que eu possa, de alguma forma, continuar trabalhando pelo meu estado. Aí foi quando surgiu o convite. Surgiram 3 convites. Um era para assumir os Correios Nacional, mas esse me deixava um pouco mais longe, né? É uma estatal muito grande, 90 mil servidores dos Correios, mas estaria viajando o tempo inteiro, inclusive para fora do Brasil. Ser secretária nacional no turismo, houve o convite também, que era assumir uma secretaria dentro do Ministério, e aí houve o convite da SUDEC por último. E eu falei, eu prefiro a SUDEC, então se eu puder... Não, então, aí vem a questão, né? De você construir isso, você vai conversar com um amigo, conversa com outro, o apoio da bancada aqui do Mato Grosso do Sul seria muito importante para mim. O Vander, que é o líder da bancada aqui no nosso estado, conversei com ele, falou, Rose, para nós é excelente, e é interessante quando a pessoa te conhece, que ele disse, você, minha amiga, tem experiência, poxa, você é professora, foi vereadora, vice-governadora, secretária de estado, entendeu? Já trabalhou, inclusive, na sua secretaria, muito com esse olhar de combater as desigualdades sociais, é a finalidade da SUDEC, então o Vander fez a leitura rápida. Conta com o nosso apoio. E ele foi trabalhar, né? Isso lá dentro da bancada. Mas o meu partido foi uma coisa muito legal. Eles reconheceram em mim a capacidade de poder estar lá, né? E, por outro lado, né, as pessoas da SUDEC também, quando eu cheguei, né, aí teve 2 sentimentos. Falaram, puxa vida, mas é alguém da política. Porque o sonho também, às vezes, de quem está lá, Mariana, é ver um colega que é de carreira assumir a superintendência, né? E eu acho isso muito legítimo. Mas a política, ela também tem as suas decisões. E quando eu cheguei lá, eu reuni todos que eram de carreira e falei, olha, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu estou aqui por uma indicação política, mas eu vou fazer de tudo, entendeu? Para realmente trabalhar tecnicamente, fazer gestão ao lado de vocês. Aqui tem gente que entende muito mais de SUDEC do que eu, mas eu tenho humildade de reconhecer isso e ao lado de vocês de aprender. Acho que vocês podem me ensinar muito e acho que eu, com a minha relação política, posso ajudar muito a SUDEC a ser mais forte do que ela está sendo. E é o que nós estamos fazendo. Já aumentamos o orçamento para o ano que vem, quase 2 bi a mais para trabalhar na região centro-oeste. Nós conseguimos agora já trabalhar o plano de cargos e carreiras do servidor que estava parado há mais de 8 anos. Nós agora já estamos avançando nesse sentido. Lançamos as caravanas da SUDECO, trouxemos a SUDECO para um protagonismo. Eu vou falar aqui porque eu já falei para o Banco do Brasil. Como o Banco do Brasil é o gestor do FCO, às vezes muita gente acha que o FCO é do Banco do Brasil. O FCO, gente, é um dinheiro do governo federal, que quem toca é uma instituição chamada SUDECO. Então a gente está trazendo esse protagonismo para a instituição. E aí o que eu ganhei com isso? A admiração dos servidores, né? A gente com essa troca de experiências, eu vou sair muito mais preparada da SUDECO quando sair e a SUDECO muito mais forte por conta da experiência que a política me trouxe. Então eu acho que é dessa forma, Mariana, que a gente consegue realmente contribuir com a vida das pessoas. Vamos falar um pouco agora, um pouco mais de política eleitoral. O presidente Lula, quando foi eleito, ele desenhou, pelo menos houve uma tentativa de fazer um governo mais amplo além do PT, até pela conjuntura
que tinha o país, de polarização, do enfrentamento com o governo anterior, mas ela está se concretizando mais no governo agora, trazendo adversários que foi na campanha para dentro do governo, fazendo e desenhando Agora, me parece que essa frente ampla se concretiza nas eleições municipais. Você tem acompanhado esse debate dessa aliança de centro com a esquerda, da esquerda com o centro? Você tem acompanhado isso? Tenho acompanhado até por conta do próprio União Brasil, né? Que é o partido que eu sou filiada. Está presidindo agora. Isso, aqui no estado eu estou presidindo o partido. E nacionalmente, né, o União Brasil, ele tem liberado, né, os deputados para votarem de acordo com o pensamento de cada um, mas ao mesmo tempo o partido ele fez um compromisso, né, com as lideranças mesmo do partido antes de fazer compromisso com o presidente da República. O compromisso é todas as pautas, Mariano, que forem importantes para avançar, né, para poder contribuir com a vida das pessoas, seja das pessoas menos favorecidas financeiramente ou daqueles que ajudam realmente a gerar emprego, a riqueza para o país. As pautas forem importantes, tem que ter o voto e o apoio do União Brasil. Então, hoje há um diálogo muito forte de vários partidos, União é um deles. Então, vamos lá falar de partidos que não estiveram com o PT na eleição passada e que hoje estão dentro do governo, dialogando com independência, mas pensando no país. União Brasil não estava com Lula, o PP não estava com Lula e hoje faz parte, né, do governo, o Republicanos não esteve com Lula e hoje tem ministérios, né, e outros partidos, como posso falar aqui o Podemos, né, que também não esteve junto, o próprio PDT, que também teve um candidato, que hoje também está. Então, há um entendimento, e a política é isso, e às vezes tem pessoas que não compreendem. Eu sempre digo assim, o eleitor, ele conhece o seu representante. Hoje, apesar de eu não ter trabalhado aqui, né, para o PT, ter apoiado o candidato a presidente, até porque a União Brasil teve, né, uma candidatura, e no segundo turno eu realmente foquei mais no candidato a governador e não entrei na disputa presidencial, eu nunca deixei de defender as minhas ideias. Eu não mudei, eu continuo sendo a mesma Rose e hoje eu estou dentro de um governo que eu não estive junto na eleição passada. Então, eu penso que o eleitor, essa disputa polarizada, a gente precisa cuidar. Vem uma eleição daqui a pouco. É importante as pessoas entenderem que quem vai disputar a eleição, por exemplo, em Campo Grande, não é o Lula e o Bolsonaro. A nossa vida é aqui. Aqui em Campo Grande, vou falar, tem problemas aqui, Mariana, que eles existem desde quando era um governo de centro, ele continua existindo quando foi um governo de direita e ele continua existindo no governo de esquerda. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esse é um problema nosso aqui de Campo Grande e que precisa ter alguém sentado na cadeira da prefeitura, entendeu? E vem aí daqui a pouco uma nova eleição, e aqui não é uma crítica contra ninguém, viu? Nem contra quem está hoje, nem contra quem já foi. Eu estou falando que nós temos problemas estruturantes, são obras inacabadas que estão aqui há 20, 30 anos. Podemos falar do Centro da Belas Artes, podemos falar da beirada do córrego ali da Ernesto Geisel. São as creches que não finalizam, que perdem dinheiro porque estão inacabadas, e já se passou o governo de direita e de esquerda. Eu só estou falando isso para dizer, a eleição do ano que vem é um problema de Campo Grande, é um problema nosso. Nós precisamos entender quem é que está pronto, quem é que está realmente preparado, com capacidade, inclusive, de dialogar com a esquerda, com a direita e com o centro para a gente ver a cidade melhorar. Então, acho que é esse posicionamento que precisa ter. O governo está buscando isso, eu percebo isso lá em Brasília. E a população, essa coalizão. A população na reta final, no cidadão comum, ele quer saber da entrega. Da entrega, tem que acontecer. Tem que acontecer, entendeu? porque é lugar comum dizer que entra eleição e sai eleição e as coisas continuam do mesmo jeito, mas a entrega que tem que ser feita, a entrega não é de centro, não é de esquerda, não é de direita. É isso. A entrega é a entrega. Como é que isso me atinge, como que isso vai chegar? Exato. Como é que eu posso pegar um ônibus com mais qualidade? Na verdade, né, as pessoas vão dentro do ônibus brigando, às vezes discutindo, né, quem é Bolsonaro e quem é Lula, e o ônibus está aí, infelizmente, do jeito que está há tanto tempo, entendeu? Então é disso que eu estou falando, sabe? A gente precisa ter, não estou falando que ninguém precisa abrir mão das suas convicções, pelo contrário, quem é de direita vai ser de direita, quem é de esquerda, quem é de centro é de centro. O que a gente precisa entender é que, na hora de decidir, né, quem você vai escolher, o mais importante é você entender quem é que pode realmente ajudar a melhorar, né, o que precisa melhorar aqui na minha vida. É a educação, a saúde, a escola, o ônibus, entendeu? Voltando para a história
o que tem de diferente, na minha opinião, de um candidato para outro é a história. É isso. É a história, como que essa pessoa se comportou ao longo da sua vida, qual o olhar que ela tem sobre as coisas, como que vem, porque os problemas vão se manter, vão ser os mesmos, o diferente é o olhar do gestor, como é que o gestor vai fazer isso. Exatamente. E você tem acompanhado o dia a dia da política aqui em Campo Grande, mesmo estando em Brasília? Tenho, mais acompanhando mais pelos jornais, né? A gente vai acompanhando mais assim. Eu fico em Brasília sempre de segunda a quinta, geralmente venho ou na sexta de manhã, às vezes sexta à tarde mesmo. Mas o tempo que eu tenho aqui em Campo Grande, eu tenho procurado ouvir. Tenho conversado com o presidente de partido nos finais de semana também, montando chapa, né, Mariana? Nós já estamos nessa discussão, montando chapa para vereador, conversando com outros partidos. É natural que eu participe dessas discussões, né? Até pelas minhas votações em Campo Grande e por ter disputado a eleição de prefeitura. Fui para o segundo turno, perdi no segundo turno, disputei deputada federal, eu tive aqui quase 50 mil votos em Campo Grande e no ano passado a eleição de governador. As pesquisas aqui, mesmo sem eu ainda ter falado sobre candidatura, todas elas me trazem com a possibilidade também de fazer uma disputa com chances reais de ganhar a eleição, então é natural que eu estou sempre na mesa discutindo sobre Campo Grande. E Campo Grande é a cidade onde eu iniciei toda a minha vida, né? Eu passei parte da minha infância aqui, eu tive a oportunidade de me estudar, depois de ir para a universidade, me formar, de dar aula, de ter sido vereadora, né, a oportunidade de ter sido vice-governadora relacionada exatamente com a minha força política, que as pessoas me deram essa força, né, é o povo que traz a força para a liderança. E aí a votação de deputada federal, disputar a eleição, então não tem como, né, a minha história está realmente muito vinculada a Campo Grande. Nós vamos ter que tomar uma decisão, Mariana, daqui a pouco. Eu até fevereiro quero decidir, né, sobre essa questão, se disputa a eleição. Acho que a União Brasil hoje não quer abrir mão da gente disputar as capitais. Antes de falar da decisão, qual que é a condição que precisa estar construída até fevereiro para você tomar essa decisão? Mariana, eu penso assim, eu acredito muito na ciência, né? E os números provam muito isso. A pesquisa, ela pode não ser exata, porque é difícil mesmo ser exato, mas ela dá um norte. Então eu quero avaliar, eu quero esperar virar o ano. Nós vamos trabalhar com pesquisas qualitativas, com pesquisas quantitativas, e entender se a cidade também quer o meu nome aqui, como realmente uma candidata a prefeita. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter uma convergência de decisões juntamente com o partido, porque é o meu partido que pode me dar uma condição também de eu fazer uma disputa, né, com a estrutura que precisa ter. Né? Não adianta, poxa, eleição, gente, você tem custo, é com papel que você precisa entregar, né? É com pessoas que são profissionais que te ajudam a pensar a eleição, é uma produtora, é um programa de televisão. Então, todas essas condições, elas são importantes na hora de você também tomar sua decisão. Mas o que mais pode ter certeza, pautar a minha decisão é, de fato, entender se o eleitor me quer aqui como candidata mesmo na eleição passada. E vou te falar, medo de disputar a eleição eu não tenho, viu, Marina? E aí as pessoas falam, mas e a Sudeco, você vai perder a Sudeco? Né? Então eu disse assim, olha, gente, eu quando cheguei na Sudeco, eu cheguei ciente, né, que aquela cadeira não é para sempre, não. Né? E eu sou de projeto, eu sou de missão. Eu tenho vontade de ir para o Poder Executivo. Eu já vi várias falas sobre o fato de você ser candidata a governadora num cenário em que você ficaria sem mandato. Dizendo, não, se a Rose tivesse ficado no PSDB, hoje com certeza ela seria a candidata do PSDB e tal. Ela errou. Uhum. O futuro é difícil a gente fazer o futuro, mas na política são questões de decisões que precisam ser tomadas. Nem sempre as coisas estão bem desenhadas. O fato de você você ter disputado a eleição de governador, você acha que te credencia, esse recall te credencia mais agora para ser candidata a prefeito? Mariano, você ter a oportunidade de discutir, né, o estado e a cidade, né, que eu fiz isso, né, nós falamos de muitos projetos que a gente queria para Campo Grande também, além dos outros municípios. Isso, né? Com que a torna mais casca grossa. Sim, não, e também dá oportunidade para as pessoas, talvez hoje o eleitor de Campo Grande olhar e me apontar como uma possível futura prefeita é por conta disso, me ouviu, me conheceu mais, a gente foi debater Campo Grande, nós debatemos o estado todo, entendeu? Me deixou mais experiente, porque para cada eleição que você vai, você tem que estar pronto.
Então, eu estudei muito mais, né, para poder defender os programas e o nosso plano de governo, eu estudei. Porque não adiantava eu falar o seguinte, olha, eu quero, né, realmente equacionar aí, equilibrar o salário do professor contratado com o professor concursado. Como que você vai fazer isso? Da onde veio o dinheiro? Da onde veio? Eu fui estudar tudo isso. Então, me deixa muito mais preparada, né? E quando alguém fala, puxa vida, a Rose errou, não é nada, é porque nem sempre na vida a gente vai ganhar. E às vezes tem derrotas, entendeu? Que sai com cheiro de vitória. E tem vitórias que você vai falar, puxa, o cara ganhou e olha como que ele terminou a vida dele. Eu esses dias ouvi uma frase muito importante, que o que vale na vida do ser humano, de um homem, de uma mulher, não é como começa a nossa vida, é como termina. E a minha trajetória, eu estou sempre assim cuidando para pautar ela, né? Primeiro, para defender as convicções que a gente tem. Segundo, para poder realmente ter coragem de lutar por aquilo que a gente acredita. Se eu fosse medir o que era mais seguro, eu não tinha que ter sido candidata, não. Eu tinha que ter ficado como deputada federal, que era o menos difícil naquele momento, entendeu? Agora, talvez, se eu tivesse sido deputada federal, quem é que garante, né? Que realmente hoje seria mais fácil para poder colocar o nome. Então, fazer o que é certo. E se deu errado, entendeu? Pode ter certeza que Deus vai dar força pra gente. Agora, quando a gente faz errado, aí a gente tem que se virar pra gente resolver os problemas, né? Então é isso. Mas você então, a avaliação que você vai fazer em fevereiro, sim, é até o final de fevereiro? Isso, até o final de fevereiro. Aí eu quero iniciar março, né? Já com essa decisão anunciando tomada. isso. Então, é pesquisa qualitativa, isso, a quantitativa, como é que... O partido está alinhado, realmente quer candidatura. Vai conversando as alianças. Isso, as alianças, é isso aí. Quais os partidos que você tem conversado? Dá para dar um spoiler sobre isso? Não, na verdade, assim, a gente hoje em Brasília, eu converso com praticamente todos os presidentes de partidos. Então, vai depender muito do cenário político local. Quem vai ser candidato, quais partidos vão ter candidatos, os que não tiverem, a gente tem muita chance de buscar uma aliança grande, entendeu? Então, eu acho que talvez eu tenha aí melhor oportunidade, né, que eu já tive em detrimento de outras candidaturas, pela relação que a gente tem hoje lá com alguns colegas. Olha, eu posso assegurar que a diferença de comportamento e de fala, eu tive numa oportunidade no segundo turno da campanha de prefeito contigo, numa reunião lá no Republicanos, que o Wilton... Sim, foi mesmo. Nós tínhamos um grupo ali pertinho ali da José Antônio, né? Isso. Foi mesmo, eu lembro. Assim, teu comportamento, a tua expressão, tá? Sim. Embora naquele momento fosse um momento de disputa bastante tenso, sim, tal, sim. Era outra história, mas me parece que você está muito mais preparada hoje. Eu me sinto para fazer esse enfrentamento. Eu me sinto mais madura, viu? O tempo vai passando, né? Tudo tem um lado bom, um lado ruim. Os cabelos brancos estão aparecendo, Mariana, mas a gente também está ficando mais experiente, né? Isso é muito bom. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Professora, tem alguma coisa que você quer tocar, alguma mensagem que você quer deixar para a gente já começar a encerrar? Eu sempre gosto de encerrar, quando tem oportunidade, assim, alguma entrevista, algum bate-papo, dizendo o seguinte: nós vivemos num país onde a política ficou muito marginalizada, por tudo. Porque muita gente decepcionou com a direita, com a esquerda, com o centro, mas não tem outro jeito da gente mudar, porque tudo passa pela política, né? Então, Mariana, eu queria deixar até um recado para todos, né, que te acompanham aqui no podcast, dizer que não dá para desistir da política. E a gente tem que cuidar, pesquisar o nome de todo mundo que está aí, entendeu? E você realmente participar onde você estiver, porque política a gente faz. Dentro da escola a gente faz, na igreja a gente faz política, não política partidária, estou falando da política de discutir sobre decisões, a boa política, né? No bairro. E quando vem a política eleitoral, a gente não pode desistir. Você precisa encontrar alguém que você se identifique mais, que você entende que naquele momento está pronto para poder te representar, ir lá, acompanhar, votar, se eleger, continua acompanhando, porque se tiver bem, mantém, se não tiver, tira também, mas não pode desistir. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, a todos vocês. E também já aproveitando aí para desejar esse ano de 2024 um ano maravilhoso para todos nós, com muita saúde, com muita paz e muita sabedoria, e não desista dos sonhos, porque vale a pena, viu? Independente de onde a gente vem, se a gente acredita e trabalha, pode dar certo. Eu quero agradecer aqui a professora Rose Modesto pela dispensar esse momento da sua agenda, que eu sei que é bastante ocupada. Convidar vocês para nos seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Só clicar no sininho que
Todos, segunda, quarta e sexta, às 9 horas, sempre tem uma novidade para vocês no Podmar. Obrigado.